Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do Hora do Pijama com a Nutri. Hoje eu vou falar sobre um tema que pra mim é muito importante e impactou muito na minha vida. E aí, pra começar, pra vocês entenderem por que eu entrei nesse tema, eu preciso contar um pouquinho da minha história. Topa comigo alguns minutinhos aqui? Mas antes, deixa eu te pedir um favor. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clica aqui embaixo e se inscreve agora. Até porque todo esse conteúdo ele é pensado para você, mulher, que está aqui comigo me acompanhando, mas também para que alcance outras mulheres e o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é legal. Eu preciso da ajuda de vocês. Então, se puder, também compartilha com algumas amigas. Mas vamos lá. Eu resolvi hoje falar com vocês um pouquinho sobre a importância do sono. Parece algo tão besta, né? Afinal, a gente ouve falar com muita frequência, o sono é extremamente importante. Mas a pessoa que não dorme bem, ela pode ganhar peso. Inclusive, tem vários estudos comprovando que pessoas que têm carga horária noturna de trabalho tendem, nos primeiros anos, a ganhar até 10 quilos a mais. Então, a gente tem um grande impacto do sono no nosso metabolismo. Mas deixa eu contar um pouquinho da minha história. Para você que não me conhece, chegou aqui nesse vídeo do nada, bom dia, eu sou a Érica Oliveira, sou nutricionista e também sou uma mulher que já passou por diversas fases da vida e hoje eu vou compartilhar uma delas. Anos atrás eu trabalhava com uma carga horária muito corrida, com filhos pequenos, uma mãe que dependia um pouco de mim, de cuidados, porque estava passando por um processo de câncer. E neste período eu acabei negligenciando muitos sinais que o meu corpo dava. E com certeza o seu corpo também deve dar alguns sinais e eu trago atenção para isso. Preste atenção a esses sinais. E aí, por um grande período, eu me coloquei em último lugar. Sem cuidar de mim, sem olhar para mim, só tinha tempo de ser produtiva no meu trabalho, estudar, cuidar da família, o máximo que eu conseguia, né, que nem era tanto cuidado assim, nem era tão eficaz, porque eu já estava ali super cansada. Mas quando chegava a hora de deitar, o sono não vinha. Programava tudo que tinha que fazer no outro dia, ficava ansiosa, programando tudo que eu precisava melhorar na minha rotina. Então, amanhã eu sei que eu preciso ir treinar, então eu vou levantar, eu vou pra academia. Quantas de vocês já fez isso? Passou a noite programando o seu dia, e quando chega de manhã, mal tem energia para levantar da cama. E isso foi acontecendo por longos períodos, até que chegou um dia que esse levantar da cama não aconteceu. Foi simplesmente o meu corpo paralisou. Eu não conseguia me virar na cama de um lado para o outro, porque era uma dor insuportável. A sensação que eu tinha é que todo o peso do meu corpo se concentrava aqui na minha cervical. Era uma dor tão impossibilitante que eu chorava para conseguir me movimentar da cama de um lado para o outro. Abrir a minha boca para falar, para poder comer, eram extremamente dolorosos, ao ponto de eu segurar para poder fazer esse movimento, passar a consumir uma dieta líquida, porque era o mais fácil que eu conseguia, e com muito auxílio dos meus filhos, do meu marido, para fazer coisas básicas como tomar um banho, escovar os dentes, manter a minha higiene pessoal. Até mesmo para ir ao banheiro era com muito sacrifício. Coisas simples como virar de lado numa cama, isso eu sempre passei a depender de alguém. E isso não foi de um dia para o outro. Isso foi anos negligenciando sinais que o meu corpo estava dando. E aí começou toda aquela busca. O que será que está acontecendo? Será que deu uma meningite? Será que deu alguma inflamação no corpo? O que será que está acontecendo? Busca de um profissional, busca outro, começa medicações, outras medicações e mais medicações. No final dessa história, eu estava consumindo 22 medicações, todas elas para dor, com diferentes diagnósticos, com busca de diagnósticos de câncer de medula, diagnóstico de fibromialgia, mas uma coisa acontecia, a minha dor ninguém resolvia. A minha limitação, meu movimento não voltava. E cada vez isso foi ficando pior. Até que chegou um dia que eu troquei o médico
né? Graças a Deus, e acertei. Um profissional que literalmente olhou para mim. Eu lembro muito nítido dessa cena, porque eu cheguei no pronto-socorro, no atendimento, numa cadeira de rodas, empurrada pelo meu marido, e a única coisa que eu falei para ele foi o seguinte: doutor, eu não aguento mais sentir dor. Eu preciso de alguma maneira que essa dor passe. Eu não aguento mais viver dependendo de alguém. E aquilo foi para mim literalmente um limite de tudo que eu já vinha aguentando por diversos anos, porque essa dor ela perdurou por 3 anos. Essa falta de movimento, de mobilidade, ela até retornava 1, 2 dias, voltava a ter um movimento com um pouco de limitação, mas logo em seguida vinha aquela dor, aquela vertigem acompanhada, e ali eu caía de novo, mais uma semana, mais 15 dias em cima de uma cama, dependendo de alguém para os meus cuidados. E eu nunca vou esquecer que o primeiro ponto que ele olhou para mim, ele falou assim: não se preocupa, a partir de hoje a sua vida muda. E ali ele falou: a primeira coisa que você precisa é entender que você está vivenciando uma depressão. E eu lembro de falar para ele assim: não é possível que seja depressão. Afinal, eu não sinto tristeza, eu não sinto vontade de não viver. Muito pelo contrário, eu quero viver, eu quero passear, eu quero viajar, eu quero voltar a ser a pessoa que eu sempre fui. Eu sempre fui ativa, sempre trabalhei, sempre tive muita autonomia. Eu quero isso de volta. E ele me explicou naquele dia que a depressão nem sempre ela vem acompanhada desses sintomas de melancolia, mas que são sintomas de dores do nosso corpo, da nossa alma, dos nossos sentimentos, que em algum momento a gente negligenciou. E isso chega uma hora que o nosso corpo ele lida tanto com aquela dor de sempre estar acessando ela de alguma forma, que ele simplesmente para. E um dos principais sintomas que eu tive foi justamente a insônia. Mas eu nunca correlacionei que não dormir poderia me levar a esse extremo. E o não dormir tinha uma relação gigantesca com a minha depressão. Porque eu queria organizar a minha vida, eu queria mudar, eu não estava feliz com ela. Ela não estava acessível para mim, ela não estava me fazendo bem, por isso que eu queria mudar. E nessa ânsia de programar, de me organizar, vinha a insônia, a falta de vontade de dormir, e no outro dia o meu corpo não aguentava. Até que chegou um ponto dele literalmente me obrigar a desligar, pelo menos ficar em cima de uma cama, mesmo que o sono não viesse. E quanto mais tempo eu passava em cima da cama, menos horas do dia eu dormia, por incrível que pareça. Você já tentou aquele final de semana que você fala: nossa, eu tô tão cansado que vou passar o final de semana dormindo, e você literalmente nem consegue dormir, nem consegue descansar, porque você tá tão agitado, ao mesmo tempo programando a sua vida inteira? Isso já aconteceu comigo. E naquele momento, qual foi a opção do médico? Foi me internar, me induzir a um sono muito profundo com medicações, para que eu pudesse, meu corpo, ter o descanso que ele almejava, para ali a gente iniciar um novo tratamento. Mudando medicações que sim foram necessárias, afinal eu tinha uma condição psiquiátrica. E para quem tem depressão, a gente sabe que é uma condição psiquiátrica que não é eu passei a ter depressão e eu não tenho mais. Ela tá aqui. E a diferença é como eu gerencio ela hoje, como eu lido com essas questões. Então, por isso, eu precisei de uma equipe multidisciplinar. Eu precisei de um terapeuta, eu precisei de um psiquiatra, do médico da família, que foi esse, inclusive, que me fez o diagnóstico e que fez todo esse cuidado comigo. Mudamos medicações, ali se iniciou todo um processo que durou 1 ano. 1 ano, muita coisa mudou. Entrou atividade física na minha vida, que melhorava a minha qualidade de sono. Mas eu descobri um outro ponto, que se eu treinasse depois do meio-dia, na verdade piorava muito a minha qualidade de sono. Então que o meu treino deveria acontecer antes do meio-dia. Além disso, outro ponto que eu fui descobrindo é o quanto a minha alimentação impactava. Porque quando a gente está triste, emocionalmente mais para baixo, a gente ou perde totalmente o apetite, ou a gente busca alimentos mais palatáveis, doce, gordura, lanches, pastéis, pizza.
e isso passou a fazer parte da minha rotina. Tanto que junto com todas essas mudanças veio um ganho de peso excessivo. Naquele tempo de um ano, aquele período de um ano, com terapia, acompanhamento nutricional, com acompanhamento médico, com acompanhamento de personal, a minha vida literalmente mudou. Ali eu resgatei a Érica que eu tanto queria ser. E eu aprendi que um dos primeiros sinais que o meu corpo dá é a falta de sono. E o quanto isso vai impactar na minha disposição para eu trabalhar no outro dia, para eu ser eficiente. Então hoje, sendo da área nutricionista, estudando muito sobre esses impactos na nossa saúde, claro que eu tenho diversas estratégias, descobri quais suplementações podem me auxiliar, uso estratégias como chá de mulungu, chá de erva cidreira, chá de camomila, tão raiz das nossas avós, das nossas tias. A nossa última refeição, a refeição ao longo do dia, o quanto impacta. Então só aqui eu trouxe alguns pontos que eu já trabalhei, que eu falei para vocês. Para mim, o acompanhamento com a psicóloga foi de extrema importância, aprender a lidar com as emoções, aprender a lidar com a minha organização no horário que eu estou acordada, não no horário que eu não deveria estar dormindo. E isso mudou muito a minha realidade. Mas a minha alimentação também impactou. Eu passei a ter mais nutrientes. Por exemplo, o magnésio, ele ajuda no relaxamento muscular, ajuda na saúde óssea e ele impacta muito na qualidade do sono. Por isso que é comum você ver as pessoas indicando magnésio para quem não está dormindo, usar o magnésio à noite. Para mulheres que estão no climatério, na menopausa com perda óssea, porque ele tem diversos benefícios. E ele também está presente nas verduras verdes escuras, por exemplo. Então eu consegui, através da minha alimentação, melhorar a condição do que eu recebia de nutriente também. Assim como nós produzimos o hormônio da serotonina, tão conhecido como hormônio do prazer, que tem um grande impacto no funcionamento do intestino. E você já reparou que aquele dia que você vai viajar, que você não dorme bem, o seu intestino também fica preguiçoso? Então imagina como estava o meu nesse período. Então, claro que melhorando a saúde do meu intestino, consumindo mais frutas, mais verduras, mais legumes, mais diversidade ali de alimentos, a minha saúde intestinal também melhorou. E eu passei a produzir mais hormônios de serotonina, mais hormônios do prazer, né? Tanto é que a gente usa um conceito que é ela está enfesada, né? Que é a pessoa que está carrancuda, que é a pessoa que está de mau humor, justamente porque o intestino ele impacta no nosso humor. Então, para viver uma vida de quem estava depressiva, melancólica, mesmo não tendo noção desses sintomas, eu precisava melhorar essa condição. E aí entra também a atividade física, porque afinal, nosso intestino, ele é um órgão que faz contratura muscular para que as fezes vão embora. Para o funcionamento do intestino funcionar, a gente precisa de motilidade. Essa motilidade acontece através de atividade física, exercícios que você faz ao longo do dia, que vão ajudando esse músculo, é como se fosse um músculo do intestino a funcionar de forma correta com essas contrações, né? E por isso que quando a gente não tá com o intestino bom, a gente sente cólicas que parece que tá retorcendo. É esse músculo trabalhando, né? Não é literalmente um músculo, mas eu vou usar isso para vocês entenderem um pouco melhor o que eu tô falando. Então, para que o intestino funcione bem, a atividade física também contava bastante. Então, olha como é importante dormir bem, se alimentar bem, cuidar das minhas emoções, gerenciar elas, cuidar do meu intestino. Olha como tá tudo ligado. E depois disso, um ano, eu comecei a resgatar a minha vida. Lembro como hoje. Na primeira terapia, eu tinha muita dificuldade de falar com a minha terapeuta, afinal eu nem sabia que eu tinha depressão. Eu nem sabia quais eram os sintomas que me levaram a esse lugar. E eu lembro que ela perguntava assim, como você tá hoje? E eu super falante, mas nessa época a única coisa que eu conseguia dizer assim, quando eu tava bem, e pra baixo quando eu não tava tão legal. Só que ela foi me gerenciando num autocuidado, num acolhimento, que aos poucos eu fui entendendo as dores da infância que me levaram para aquele lugar, dores não tratadas da infância, os traumas da infância vividos, né?
que eu nunca direcionei, inclusive a história do pijama, por que era tão importante, por que eu consumia tanto pijama, por que eu comprava tanto pijama em todo lugar que eu ia, eu descobri na terapia, fazendo uma revisitação à minha infância. Então todo esse processo ele foi extremamente importante. E por que eu tô trazendo isso para vocês? Para que você entenda que muitas vezes não é um profissional só que vai cuidar de você, é uma equipe. E quando essa equipe tá alinhada, por muitas vezes, tantos os médicos que cuidaram de mim, eles falaram, nossa, você é outra pessoa. Como você evoluiu rápido. Mas eu tinha ânsia pela vida, eu queria viver, eu queria... E na época eu lia muito romance, eu queria ser as mocinhas dos romances que eu lia. Eu queria ter a força que elas tinham, a garra, eu queria voltar a trabalhar, eu queria que as pessoas soubessem quem eu era, eu queria fazer meu nome, eu queria ter uma profissão do qual as pessoas me reconheceriam por ela. E hoje eu tenho a graça de trabalhar com algo que eu amo, ajudando milhares de mulheres, ajudando milhares de profissionais também, qualificando eles para atendimento nutricional. E por isso que eu achei importante nascer esse perfil aqui, para que a gente tivesse conversas mais simplificadas, sem tanto maquiamento. Tanto é que esse vídeo não tem nenhuma edição, ele tá natural, com erros, acertos, porque a ideia é da gente bater um papo aqui de forma mais natural possível, para que você entenda que olhar para o teu corpo, os sinais que ele tá dando, é o primeiro passo para o seu autocuidado. Ele nunca, a gente vai conseguir mudar algo que a gente não vê. Para prestar atenção no seu corpo, nos sinais que ele está dando, sobre sede, sobre cansaço, sobre insônia, sobre o quanto está dolorido. Tudo isso é seu corpo dizendo. Uma dor de cabeça frequente, ela não é crônica. Muitas vezes é falta de hidratação. O teu corpo, ele fala com você o tempo todo. Só não se acostume com sinais. Eu me acostumei. E foi muito triste ter que passar por esses 3 anos de muita dor até que finalmente alguém olhasse para mim. Porque eu não olhei no tempo certo. Então, se hoje eu posso deixar algo importante para você refletir, é o quanto você tem te deixado de lado. E aí eu vou usar aquela famosa expressão de avião. Antes de colocar a máscara em alguém, coloque antes em você. A gente não cuida de ninguém se você não tá bem. Eu não cuidei dos meus filhos porque eu não tava bem. Eu não cuidei da minha família porque eu não tava bem, não cuidei da minha mãe. Na verdade, eu precisei ser cuidada por eles. Justamente por achar que eu tinha que abraçar o mundo. E que bom que hoje a gente sabe que abraçar o mundo, ser forte, a gente não precisa mais ser. A gente tá tudo bem. A gente se sentir triste, a gente se sentir para baixo, tá tudo bem a gente se sentir com raiva, a gente não dá conta, pedir ajuda. E hoje, se eu posso deixar aqui uma mensagem para você, olhe para o teu corpo e se você precisar, busque ajuda. Essa pode ser a mudança para que você se conecte de novo com a pessoa, com a mulher que você quer ser. Então até a próxima terça-feira no Pijama com a Nutri. Mas não deixa de comentar aqui o que você está achando do nosso conteúdo. E se você gostou muito, compartilha com uma amiga. Beijo da Nutri.